eu sou Mônica Luciana Oliveira e você está no portal do conhecimento. Eu sei, eu não conheço tudo, mas eu sei um pouco de muita coisa. Por exemplo, eu sei um pouco sobre terremotos e eu não liguei o vídeo. Ah, agora sim. Então, vocês estão vendo aqui, é o planeta Terra, nosso planeta Terra, vivo, cheio de vida. E ele é vivo por quê? Porque ele tem por dentro ele se movimenta. E o seu núcleo gera o nosso campo magnético. Mas o que importa em questão de terremoto é o seguinte: a crosta terrestre é toda rachada, toda em pedaços. Quando essas placas se encontram e se juntam, e uma vai por baixo da outra, e tem atrito, e uma gruda na outra, o que acontece? Solta de repente. E esse soltar de repente é o que causa o terremoto, os terremotos, né? Tá, é assim que funciona. Bateu, segurou, soltou, terremoto. Ok? Então vamos ver uma coisa mais interessante ainda. Mais interessante. O que é isso? Ah, slides. Nossa senhora, vai ficar legal o negócio aqui, hein? Ó, isso são efeitos de terremoto. Nossa, isso é demais, hein? O que acontece? Por que terremotos são tão... influenciam tanto na nossa vida? Porque eles são destrutivos. Eles causam, remodelam a superfície do nosso planeta. E nós estamos no meio. E o que acontece quando a gente está no meio? Destrói as nossas coisas, mata e o que acontece depois? A gente tem que reconstruir tudo, né? E as pessoas que morrem. Mas eu vou fazer uma coisa aqui que eu prometi na minha página que eu ia fazer. Eu fiz aqui, eu consegui fazer um gráfico assim, e aprendi na hora a fazer gráfico. E eu coloquei o que nós estamos vendo aqui. Uma série de terremotos que ocorreram durante a história. E esses aqui foram até o século XIX, até 1900. E por que eu fiz esse gráfico? Porque eu queria ter uma visão global, uma visão em tempo, em termos de magnitude. O que eu vejo aqui? Eu fiz uma besteira, né? Fiz uma besteira. Aí como é que a gente sai dessa? Sai daí! Muito bem. Ah, cheguei. Ah, viu, as coisas acontecem. É ao vivo, meu filho. Isso acontece. O que aconteceu? O que eu estou querendo dizer? De 1556 a 1900, tá? Qual é a média mais baixa aqui? A magnitude mais baixa que eu coloquei aqui? 6. A mais alta chega a 9. Mas nesse período enorme de tempo, dá para sentir que não houve uma mudança muito grande, né? Na quantidade ou se piorou, se houve terremotos mais fortes ao longo do tempo. Não. Você vê que há um equilíbrio, né? Então não é uma coisa assim, de repente, né? O que acontece? O que nós vamos fazer aqui agora? Saiu fora de novo. Que coisa! Agora sim! Olha, por que eu mostrei esse terremoto?
Por que eu estou mostrando esse terremoto? Cascadia, 9.2. Isso é danado de ruim, meu. Por quê? Vamos ver. Ele foi... Isso aconteceu em 26 de janeiro de 1700. 9.2. Cascadia é hoje uma das falhas mais perigosas que nós temos no mundo. Esse terremoto de 1700, ele atingiu desde a Califórnia até Vancouver, no Canadá. E ele gerou um tsunami que chegou no Japão. E segundo os geólogos, esses grandes terremotos, chegam em magnitude 8, 9, eles ocorrem nessa área, na zona de subducção da Cascadia, aproximadamente há 500 anos em média, 300, 500 anos em média. Para ter uma ideia do estrago que fez, o tamanho da ruptura da falha foi calculado em cerca de 1.000 quilômetros. 1.000 quilômetros. E um deslizamento deslizou uma por cima da outra por uns 20 metros. Isso é coisa demais. Agora aqui, veja a quantidade. Por quê? Eu peguei o século XX. Tem muito mais aqui do que aquele outro gráfico. Mas é porque a gente tem mais dados, não é? E aqui o que? O único que é um pouco menorzinho aqui foi magnitude 5. Mas, novamente, o que a gente vê? Toda essa área coberta, ou seja, não existe uma inclinação dizendo que cresceu de repente, alguma coisa assim, não. Isso aqui vai até 2000, vai de 1901 a 2000. Agora, por que eu estou marcando esses dois terremotos? Porque eles foram muito importantes na história. O do Chile, 22 de maio de 1960, 9.5, coisa louca, meu. E São Francisco, quem não conhece o terremoto de São Francisco, famoso, em 1906, destruiu a cidade. E vamos ver como é que foi. Ó, coisa foi magnitude 8, não foi de 9, né? Mas pelas condições, pela época, pelas construções da época, não tinha como não gerar tanto dano e tantas mortes. Ele durou 28 segundos e matou milhares de pessoas. Veja bem, aqui é a famosa falha de San Andreas, certo? E foi aqui o terremoto fatídico que atingiu São Francisco. E o do Chile, em 1960, foi 9.5. Cerca de 5.700 pessoas faleceram e mais de 2 milhões ficaram feridos por causa dessa catástrofe. O tsunami produzido pelo tremor causou mortes no Havaí, 62 mortes no Havaí, 31 nas Filipinas, nas horas seguintes. Veja uma simulação do que aconteceu. Aqui do Chile, você vê de hora em hora, cada cor, cada faixa, é 1 hora de tsunami indo para frente. A zona de ruptura desse terremoto também não foi baixa, não. Foi de uns 800 quilômetros de comprimento. A coisa foi braba. E agora? O que nós estamos vendo? Alguma mudança? Não. Interessante, não? Século XXI, de 2001 a 2016. Tem alguma mudança? Não. O que nós estamos vendo é algo que acontece sempre com o planeta. A diferença é que existe uma média,
de vez em quando acontecem as coisas, os terríveis terremotos. E no século XXI, quais os que eu vou destacar? Dois, aqui até 2016, dois terremotos intensos que geraram tsunami, um no Japão e outro na Indonésia. O do Japão em 2004, na Indonésia em 2011. Aqui a base é 5, magnitude 5, a menor. Mas a da Indonésia e do Japão passaram de 9, né? O terremoto de Tehuantepec, ou Puebla, Morelos, que atingiu o México em 7 de setembro de 2017, também foi um terremoto muito intenso, magnitude 8.2, e ele quebrou literalmente uma placa tectônica. Isso é um destaque. O terremoto de magnitude 6.5 na Indonésia, no dia 15 de dezembro de 2017, também, que não estava no gráfico anterior, por isso eu estou colocando aqui, teve epicentro na ilha de Java, com uma profundidade de 91 km. O terremoto de magnitude 7.5, que atingiu a costa da Indonésia, agora, dia 28 de setembro de 2008, todo mundo sabe, gerou um tsunami na ilha de Sulawesi, no centro do país. Também muitas mortes. Foram 3 tsunamis em 18 anos, desde do gráfico do século XXI. Nós estamos vendo 3 aqui, são 5, com aqueles outros 2, 5 tsunamis em 18 anos. Aí sim você pode dizer, realmente, aumentou a quantidade de terremotos de alta magnitude. Então, a média de terremotos não subiu, mas as mortes e os danos aumentaram. Por quê? Estão ocorrendo mais sismos de 8, 9 de magnitude e existe muito mais gente morando nos lugares em que ocorrem, assim, justamente nos encontros das falhas. E isso é muito perigoso. E a estrutura, na maioria das cidades, hoje ainda não tem infraestrutura para segurar um terremoto desse. E é muita gente morando nessas áreas. Por isso a quantidade de mortes chega a ser alta. Os danos são maiores hoje, né? Mas dependendo do lugar que não tenha muita condição, principalmente que não tenha um alerta de tsunami eficiente, não vai chegar a tempo e as pessoas vão morrer. O que aconteceu, nós vimos o que aconteceu no Japão, o que aconteceu na Indonésia, mais de uma vez. Então nós sabemos o grau de periculosidade dessas catástrofes. Só como curiosidade, alguns terremotos que não estão nas tabelas, mas que são interessantes e foram muito fortes e foram há muito tempo. Tem a ver com a história, com a mitologia, com a história da humanidade. Em 464 a.C., em Esparta, na Grécia, todo mundo conhece Esparta, agora depois do 300, né? Depois de ver o filme 300, todo mundo sabe onde é Esparta e o que era. Era uma cidade-estado. Esse de 464 a.C., ele foi tão violento que conduziu a relações tensas com Atenas. São duas cidades, Atenas e Esparta, cidades-estado. É como se fossem países diferentes, mas no mesmo país, na mesma área, próximo. Então elas, né,
tinha suas brigas, suas diferenças de cultura, de personalidade até. Esparta era muito guerreira, muito ligada a guerras. Então houve, por causa desse terremoto, as relações ficaram tensas, e foi um dos fatores que levou à Guerra do Peloponeso. Guerra do Peloponeso. Quer saber sobre a Guerra do Peloponeso? Google, meu filho. Depois eu falo sobre isso. Mas não hoje, tá? 226 a.C. Grécia. Você vê como tem e até hoje tem muitos terremotos na Grécia. É um lugar muito suscetível. E, lógico, né, tem os vulcões lá. Esse de 2026, a gente não sabe quanto foi a magnitude, porque não tinha ninguém para, né, nem sabia, nem tinha essa medida. Mas foi esse que destruiu o famoso Colosso de Rhodes, na cidade de Cabeiros. Colosso de Rhodes. Quer saber o que é Colosso de Rhodes? Google! É isso mesmo. Tô falando sério. O que mais me assustou aqui, e que realmente eu não sabia, em 1201, Alto Egito, ou Síria, mais de 1 milhão de mortes. Mais de 1 milhão. Imagina que absurdo que foi isso. E a quantidade de gente. É porque o Alto Egito tinha uma população muito grande também naquela época, né? Qual outro? Esse aqui foi 7,9 de magnitude, já sabia, 1931. 3 de fevereiro de 1931, na Nova Zelândia. Aí já não morreu tanta gente, 258, mais 7,9. A maior parte da cidade foi destruída. 40 quilômetros quadrados do fundo marinho subiram até ficar em território seco. Isso é movimentação tectônica, isso é placas tectônicas colidindo, atrito, pressão que solta e libera energia. Isso é terremoto. É energia liberada. Vamos lá. Eu ouvi um comentário, quer dizer, eu li um comentário no vídeo de um amigo meu falando sobre terremotos, e ele falando sobre terremoto em Lisboa, em Portugal. E eu fui procurar esse terremoto. Foi em 1755, 1º de novembro de 1755. Foi um absurdo. Destruição quase completa da cidade de Lisboa. Eu não sabia dessa. A gente vai conhecendo, né? Houve uma coisa aqui, houve uma coisa ali, lê um comentário ali, a gente vai buscar. Isso é conhecimento, isso é buscar conhecimento. Alguém fala pra você, não, isso aí que você falou tá errado. Tá errado? Então eu vou procurar. Por que que tá errado? A informação tá errada, mas o fato aconteceu? Aconteceu. Então vamos resolver o que foi. Então, nesse caso, Lisboa, foi muito, muito importante eu ter lido, porque a destruição foi quase completa, especialmente na zona mais baixa, e atingiu uma grande parte do litoral de Algarve. Esse Setúbal foi seguido de um maremoto, mas nós sabemos que é um tsunami, né? Em 1755 não tinha câmera, né? Não tinha celular para você ficar lá, tá acontecendo? Não tinha. Como é que era registrado as coisas? Os artistas, os pintores faziam isso. Eles eram os repórteres da época. O tsunami gerado, o que se crê, que os geólogos, os pesquisadores creem, tem atingido uma altura de 20 metros. Uma onda de 20 metros é terrível. Como em São Francisco,
aqui gerou muitos incêndios. O que acontece quando você tem um tremor que desestrutura, que derruba casas, derruba prédios, derruba tudo que tem de estrutura? O que acontece? Por exemplo, em São Francisco houve muitos incêndios, e isso que acabou de destruir a cidade, porque havia gás. A liberação do gás, as faíscas, alguma coisa pega fogo aqui, começa e não para, vai na cidade inteira. O que aconteceu em Lisboa? Também tinha gás? Acho que não, mas tinha muita coisa inflamável, tinha muita vela, muito lampião, e essas coisas vão derrubando, e muita coisa de pano, muita coisa de madeira, e vai pegando fogo e destrói. Múltiplos incêndios, ó. E certamente, né, falam em 10.000 mortos, mas há quem aponte mais de 90.000. 10.000, acho, não foi isso, mas também não chegou, acho que não deve ter chegado a 90.000. Mas quem sou eu, né? Eu não estava lá, também não escrevi sobre isso. E uma coisa mais importante, foi um dos sismos mais mortíferos da história, marcando o que alguns historiadores chamam de pré-história da Europa moderna, quer dizer, antes, né, 1755, até chegar à Era Moderna. Ele atingiu magnitude entre 8,7 e 9 na escala de Richter, mas foi um dos piores da história. Esse quadro, quem pintou foi um artista chamado João Glama Strobelde. Então ele quis retratar aqui a sensação, o que foi essa destruição, com anjos e as pessoas mortas e as pessoas com a mão na cabeça. O que está acontecendo? É uma coisa muito louca. E ele chamou esse quadro de Alegoria do Terremoto de 1755, para você ver quem eram os repórteres da época. Esse é o epicentro provável desse terremoto. E é um lugar onde hoje, ainda hoje, e justamente nessa área, hoje estão havendo uma quantidade grande de terremotos. Não tão altos, mas está mexendo, está indo. E da mesma maneira, ó, de hora em hora, cada cor é uma hora de quando chegou em algum lugar do outro lado. E o Brasil está aqui, viu? E o Brasil tem registros de um tsunami nessa época, tá? Eu não consegui chegar em detalhes muito factíveis, muita informação, mas houve relato de destruição e tsunami chegando na costa brasileira, no norte, nordeste, aqui no ladinho também. E logicamente chegou no Japão e até a Groenlândia e o resto da Europa. Tudo, pegou tudo isso aqui. Isso aqui foi terrível. E é isso. O porquê que eu fiz esse vídeo para vocês? Primeiro, porque eu queria ir para o slide 1. Eu queria mostrar os gráficos que eu fiz, certo? Porque foi uma promessa que eu fiz de fazer os gráficos. E o que isso quer dizer? Qual a conclusão que eu cheguei? Não está havendo mais terremoto do que o normal. Estão havendo mais terremotos muito fortes,
negócio tá querendo me pegar. É verdade. E probabilidade de 4, qual que é? Esse aqui, isso. Vê? A quantidade não muda. Muda a magnitude. E não foi uma coisa tão... Não teve um crescimento tão absurdo de quantidade. Mas houve os picos de magnitude. Qual que eu vou agora? 6. Cheguei. E esse é o que interessa. De 2001 e 2016. E a 2017 e 2018. O que eu acho é que não tenho dados... não tive dados para colocar 2017 e 2018 no gráfico. Mas eu não sei dizer se aumentou ou se a gente está sabendo mais de mais terremotos. A mídia não está falando muito, não fala muito de terremotos, mas nós que estamos aqui no Facebook, e nós assistimos os vídeos no YouTube, nas mídias sociais, na internet, a gente fica sabendo de muito mais coisa. E eu tenho a impressão que é isso que está acontecendo. Nós sabemos dos tremores na hora que acontece. Tem até aplicativo de celular. E isso dá a impressão de que, nossa, está tendo muito mais. Estão ocorrendo em menos tempo tremores de 9, 8,5, até mais de 9. Isso é preocupante. E isso leva eu não falei do círculo de fogo do Pacífico, mas leva a um aumento na atividade de vulcões, tá? E é o que está acontecendo, mas não está saindo da média, tá bom? Eu vou parar por aqui e eu prometo que eu vou falar mais sobre isso e vou falar sobre outros assuntos também que eu fiz outros gráficos, ok? Então a gente fica por aqui. Aí você dá uma curtida, compartilha, comenta, porque é isso, né? Da próxima vez eu espero ser mais sucinta e consiga explicar as coisas melhores, tá bom? Até lá!